esse curso, na minha concepção, ele nasceu de uma dor que nem todo médico sabe que tem, nem todo médico dermatologista sabe que tem. Eu atendo muito cabelo. Basicamente, 80% do meu consultório é cabelo, é tricologia. O paciente já me procura, ou já vem de outros médicos, ou já vem de outros colegas com um diagnóstico. Porque não deu certo, em resumo, vem parar na minha mão. Então, eu já pego pacientes que chegam com a biópsia na mão. E muitas vezes eu vou ler essa biópsia e não me dá diagnóstico nenhum. E aí eu vou olhar o local que foi feito a biópsia e não é no local onde a patologia está acontecendo. Então, quando eu comecei a receber alguns pacientes com essa questão, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para corrigir essa rota? Vamos criar um curso para mostrar isso. Então, assim, tricologia, eu sempre falo que é diagnóstico certo. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico certo, eu vou ter o tratamento certo para esse paciente. Mesmo sendo uma cicatricial, eu vou focar em estacionar um processo. Se é uma não cicatricial, eu vou focar na cura desse paciente, na reversão do quadro, né? Então, o que eu vi? Esta necessidade que os médicos têm. E que quem vai ser beneficiado no final das contas é o paciente. Então, assim, entender de tricoscopia, olhar o lugar certo, anestesiar e biopsiar no lugar certo e mandar para um dermatopatologista que saiba ler tricologia faz total diferença. E a minha intenção é essa, é fazer com que as pessoas tenham o diagnóstico mais preciso possível e sejam submetidas ao melhor tratamento possível para ter o melhor resultado possível. Sejam bem-vindos a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos, onde a gente abraça questões de pele, questões de cabelo e mais uma questão de cabelo com a doutora Larissa Fonseca. Muito obrigada, Fabi, muito feliz de estar aqui e falar sobre um universo que a gente ama tanto, que é a tricoscopia e a biópsia, que, aliás, a gente vai ter um nosso curso dia 17 de janeiro de 2026 em Santos, e vai ser um curso bem imersivo e a gente queria explicar um pouquinho para vocês como que a gente vai discorrer esse dia 17 de uma maneira, assim, que a gente pensou muito, né, Fabi? A gente pensou muito como que a gente ia estruturar, quais eram os pontos que a gente via de mais dor nos nossos colegas médicos, né, e alunos, o que eles tinham de dificuldade, a gente estruturou o curso todo baseado nisso. Eu vou começar de trás para frente e depois a gente vai de frente para trás. De trás para frente, esse curso, na minha concepção, ele nasceu de uma dor que nem todo médico sabe que tem, nem todo médico dermatologista sabe que tem. Eu atendo muito cabelo. Basicamente, 80% do meu consultório é cabelo, é tricologia. O paciente já me procura, ou já vem de outros médicos, ou já vem de outros colegas com um diagnóstico. Porque não deu certo, em resumo, vem parar na minha mão. Então, eu já pego pacientes que chegam com a biópsia na mão. E muitas vezes eu vou ler essa biópsia e não me dá diagnóstico nenhum. E aí eu vou olhar o local que foi feito a biópsia e não é no local onde a patologia está acontecendo. Então, quando eu comecei a receber alguns pacientes com essa questão, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para corrigir essa rota? Vamos criar um curso para mostrar isso. Então, assim, tricologia, eu sempre falo que é diagnóstico certo. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico certo, eu vou ter o tratamento certo para esse paciente. Mesmo sendo uma cicatricial, eu vou focar em estacionar um processo. Se é uma não cicatricial, eu vou focar na cura desse paciente, na reversão do quadro, né? Então, o que eu vi? Esta necessidade que os médicos têm. E que quem vai ser beneficiado no final das contas é o paciente. Então, assim, entender de tricoscopia, olhar o lugar certo, anestesiar e biopsiar no lugar certo e mandar para um dermatopatologista que saiba ler tricologia faz total diferença. E a minha intenção é essa, é fazer com que as pessoas tenham o diagnóstico mais preciso possível
e sejam submetidas ao melhor tratamento possível para ter o melhor resultado possível. Você chega a pegar esse tipo de questão? Infelizmente, é muito mais comum do que a gente gostaria, né? Então, o cabelo é um universo que eu sempre falo, é um universo à parte e que você precisa dominá-lo. Se você não domina cabelo, você não vai fazer o diagnóstico correto e, consequentemente, o tratamento correto. E lembrar que, assim, igual eu aprendi com você, né, Fabi? Tempo é cabelo. Sim. Então, existem várias doenças que são cicatriciais que não retornam. Ou seja, aquele folículo, se morreu, acabou. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico precocemente. E mesmo algumas alopécias, né, que não são cicatriciais, se você demora muito para fazer o diagnóstico, demora muito para iniciar o tratamento, você também acaba tendo uma perda definitiva daqueles folículos. Perfeito. Então, é importante sim a gente fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível. E a gente precisa, muitas vezes, principalmente nas cicatriciais, do punch e da anatomopatológico. Se o anatomopatológico, que é um fragmento, se você não pega naquele fragmento aonde está a doença, você pega em outro lugar que a doença não está ativa, você não vai ter o diagnóstico. Não. Se você não tem o diagnóstico, você não faz o tratamento. Esse paciente acaba sim perdendo esses cabelos de uma forma, podendo sim ser definitiva, esse cabelo nunca mais volta, e aí você está perdendo tempo. E você está perdendo tempo e cabelo do paciente. Então, faz total sentido e eu vejo muito isso de, é cabelo, vou pegar aqui um punch e fazer em qualquer lugar. Não é qualquer lugar, né? Não adianta eu pegar uma doença que está nesse braço, fazer uma biópsia do outro braço, né? Então, acho que a gente passando para o universo da dermatologia, quando a gente traz isso para a tricoscopia, isso ficou muito mais claro. Fica claro mesmo, você tem toda a razão. Outra questão que a gente vê muito no dia a dia eu recebo fotos de colegas com antes e depois e não vem padronizado. Isso é outra coisa que, assim, para quem é dermatotricologista, a risca tem que estar perfeita, a foto lado a lado tem que estar perfeito. E existe um porquê, não é porque a gente é perfeccionista só não, né? Porque eu sou, gente, eu confesso meu crime, eu sou perfeccionista. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de cabelo, porque você tem que ter aquela... É fio de cabelo que a gente está estudando. Mas assim, o que acontece? Vem aquela foto toda descabelada, inclusive de laboratório. Tem vezes que laboratório chega com aquela foto toda descabelada. Olha como melhorou. Eu falo, não dá pra avaliar. Pra mim não tá bom. Você já viu isso, Larissa? E o pior, Fabi, pra mim o pior de tudo, assim, não é nem foto de colega, tudo. São as fotos que muitas vezes até em artigo científico não tá padronizado. Aí você fala, antes e depois, ok, mas se eu pego e coloco o cabelo virado pra um lado ou virado pro outro... Muda tudo. Muda tudo. Se o cabelo tá molhado, se o cabelo tá seco... Muda tudo. Então, eu aceito foto de paciente que me manda pelo WhatsApp. Eu falo, não, parou, vem aqui, vamos fotografar, padronizar. Eu tenho pessoas que me ajudam a fazer foto. E as coitadas, no começo, elas não entendem. Mas depois que a gente começa a fazer um lado a lado e que elas acompanham, porque eu envolvo todo o elenco da clínica, a pele, né? E aí, quando elas começam a ver, elas entendem o porquê. Por que tem que ser de frente, por que tem que ser de lado. A gente tá avaliando não só o couro cabeludo, o pelo tá no corpo inteiro. Eu preciso saber se o paciente tem sobrancelha, cílios, pelo no rosto. Homens que têm falha de barba, tem toda uma padronização da risca, que faz total diferença, e das fotos. Sim, até que no meu doutorado eu fazia foto tricoscópica. E como eu tinha certeza que eu estava sempre no mesmo lugar, o meu foi alopecia androgenética, então a gente sabe que as diferentes áreas do couro cabeludo apresentam, né, características totalmente diversas, até por isso que no transplante capilar a gente tira dessa parte aqui mais occipital e transfere, né, para as regiões que têm esse acometimento, porque essa região não tem acometimento da alopecia androgenética. Então imagina, se eu pego e tiro uma foto dessa região aqui do vértex que estava acometida, que foi o caso do meu doutorado, e daí no retorno eu pego uma parte occipital e falo, olha como melhorou. Né? Não é então, justo, não é correto. Perfeito. Então, como que a gente faz para padronizar isso, né? No caso de um estudo científico e tudo mais, a gente não faz só um ponto, por exemplo, de tatuagem, a gente faz dois. Exatamente pra gente ter o norte e o sul. Porque um ponto só, você pode girar, né, esse tricoscópio em várias direções e acabar pegando uma área diferente. Então, a gente fazia 2 pontos, norte e sul, pra gente ter certeza que a gente tá no alinhamento correto, pra gente fazer a padronização fio a fio. Porque é isso, senão como é que você vai mensurar
essa melhora, de fato, né? Perfeito. Você trouxe uma questão que eu acho muito importante. Quando a gente está falando de trabalho científico, a tatuagem, gente, para quem não sabe, nós tatuamos o ponto certinho para que a gente volte sempre no mesmo ponto. É perfeita. Quando é dia a dia, eu já não acho tão... Não, e nem deve, né? A gente não faz isso no paciente que não está sendo submetido a um trabalho científico, que assina, que autoriza, que passa por comitê de ética, né? Então, assim, no dia a dia, no consultório, a gente usa muito fita métrica. Sim. Eu medi meu dedo, tá? Meus pacientes não sabem, mas eu sei exatamente a medida do meu dedo. E eu uso os meus dedos para chegar no pontinho certo, né? Mas eu também tenho a fita métrica. Então, isso é uma coisa que a gente, no curso, traz, né? Sim. Para padronizar, para que os médicos consigam fazer a tricoscopia no ponto certo. Eu falo que é como se fosse uma batalha naval, né, Fabi? Olha. Eu brincava assim, que mesmo tatuando, o couro cabeludo é enorme, né? E quando você tá com um tricoscópio, é uma área realmente muito pequena. Então, pra eu achar também a tatuagem, também não era tão simples. Sim. É um pontinho. É um pontinho, é um microponto, né? Que não dá pra ver a olho nu. A ideia não é ser visto a olho nu, né? É ser visto realmente no tricoscópio. Então, eu fazia como se fosse uma batalha naval. Então, eu escrevia, apesar de ter tatuado, eu escrevia no prontuário do paciente exatamente o local, seguindo as referências anatômicas do próprio paciente, pra eu identificar aquela tatuagem, pra daí eu fazer a foto. E assim, muitas vezes a gente pode utilizar, enfim, tatuagens do próprio paciente. Os nevos, né? As pintas. Sim. A gente pode usar como referência. Mas a gente precisa, sim, ter um guia, né? Por isso que eu brinco que é uma batalha naval. Você precisa ter o guia para você tirar a foto do mesmo local. E, claro, sempre fazer uma boa risca. Ah, não, a risca é essencial, gente. Eu falo que é padrão Disney da risca. Tem que estar retinha no lugar certo. Você falou dos nevos. Dermatologista clínico, geralmente, ou cirúrgico, que seja, geralmente tira todas as pintas do couro cabeludo. Eu sou uma antes e depois de ter feito tricologia médica. Antes de eu fazer a tricologia médica, eu fiz em 2016, foi um ano inteiro, e antes, gente, eu juro, eu tirava todas as pintas de couro cabeludo. Depois que eu fiz, virou a minha marcação. Sim. Então tem vários pacientes que eu me guio pelas pintas. São detalhes que o paciente nem sabe, né? Mas a gente que trabalha com dermatotricologia faz. E são coisas que muitas vezes parece óbvio, né? Mas se você não tem alguém que fale pra você, olha... Tá vendo? O paciente tem essa pinta, tira foto então nesse lugar. Você, parece óbvio, mas se alguém não te fala, você não pensa, nossa, é verdade, que daí eu consigo padronizar. É isso que eu acho incrível de... que é a mentoria? O que é um mentor? O que é um mestre? O que é um professor? É alguém que te pega pela mão. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Sim. O que é óbvio para uma pessoa não necessariamente é óbvio para outra. Então, a gente foi juntas pro curso da Disney, né? Sim, foi incrível. Lá, uma das coisas que a gente aprendeu, além do óbvio precisa ser dito, é atenção aos detalhes. E eu acho que isso encaixa muito na tricologia, né, Larissa? Muito. Então, assim, a ideia da gente fazer um dia inteiro de imersão é pegar na mão do médico, ensinar desde risca, foto padronizada, beabá da tricologia, da tricoscopia, porque o que é um white dot, o que é um black dot, o que é um yellow dot, o que é um dot? É um dot. E pegar na mão e dar atenção aos detalhes. Sem dúvida, eu brinco assim, eu vou fazer agora um experimento com vocês rapidinho. Se eu pego, né, agora aqui, né, de perfil, se eu pego o nariz com aqui o lóbulo da orelha, é uma foto. Se eu tô com a cabeça um pouco mais rodada, olha como aqui aparece uma papada. Se eu fizer pra baixo, olha o quanto que eu tenho de papada. E se eu ficar normal? E se eu ficar com o rosto pra cima? São pequenas angulações que fazem total diferença na padronização dessas fotos e para você conseguir avaliar. Isso no couro cabeludo é a mesma coisa. Então, você precisa sim entender dessa padronização para que você consiga até mostrar para o paciente, porque o paciente esquece como que era. Eu falo, graças a Deus, né? Se a gente esquece é porque tá melhor, né? Isso. Adoro esquecer tudo. Ai, não lembrava. Nossa, era assim. Adoro essa frase, adoro. É impressionante, né? Assim, o paciente esquece. Então, a gente precisa sim dessas fotos. A gente precisa dessas fotos padronizadas, porque senão, até o seu próprio paciente vai falar assim, mas aqui tá diferente, né, doutora?
Na verdade, o paciente meu acaba falando essa frase. Eu acho que eu sou tão padronização. Eu adoro o processo operacional padrão, gente. Eu amo, de paixão, é meu perfil. Eu gosto de coisas bem corretinhas. Na verdade, faz parte dos valores, dos meus valores e dos valores da clínica, segurança, eficiência, encantamento. A gente tem todos os valores lá e isso para mim é muito, muito claro. E como o meu paciente está acostumado com um padrão de fotos extremamente certinho, eu tenho um programa que põe a cabeça no lugar certo e não pode estar pra cima, tem que estar encaixadinho, o nariz é aqui, aí fica lindo porque a gente consegue fazer o lado a lado. Se não tá, ele reclama. Eu acho que pega de mim o negócio. Não, mas esse daqui tá um pouquinho mais pra baixo. Você tem toda a razão. E aí quem me ajuda nas fotos acaba sabendo disso, né? E da diferença engraçada, dependendo da pessoa que tá tirando foto pra mim, se não é a que faz comigo todo dia, pode dar uma rodadinha pra baixo. E isso, gente, já tirou do prumo lá o negócio. Com flash, sem flash? Faz total diferença. Que sala que é, se tem fundo preto, se não tem fundo preto. Gente, parece simples, mas é muito, é detalhe, é atenção aos detalhes. E querendo ou não, às vezes até a roupa do paciente. Sim. Sabe aquela coisa que virou moda, enfim, da parte da coloração pessoal, que muda o tom de pele da pessoa? É verdade. Então até mesmo a roupa da pessoa, às vezes pode sim influenciar na sua foto. Olha que coisa louca. Então, eu tenho fundo preto, isso é uma coisa que a gente vai trazer no curso, né? E roupinha preta para vestir o paciente, uma capa. Perfeito. É uma capa preta. Então fica tudo padronizado, tirar brinco, prender o cabelo do jeito sim, do jeito... Então, existe uma padronização que é o que vai fazer a gente ter atenção aos detalhes, e quem tem atenção aos detalhes tem sucesso na foto, gente. Principalmente nesse cabelo, é muito detalhezinho e é muito pequenininho. Tem que ter atenção aos detalhes. Tem que ter, até porque eu falo que o cabelo inteiro é detalhe, né? Porque você tá, principalmente no mundo tricoscópico, então se você pegou, isso é muito engraçado, né, Fabi? Às vezes você acha que você fez a risca perfeita. Aí você vai ver na foto. Você vai ver na... Você vai ver na tricoscopia espacial, não. Olha esse cabelinho indo pro lado errado. Esse fiozinho vindo pro lado errado. Você fala assim, não é possível. Daí você pega, vai lá, organiza de novo pra ficar com uma foto boa e padronizada. Porque o paciente também é exigente. O paciente de cabelo, ele quer ver, ele gosta muito de ver. Porque cabelo é uma dor. Nem todo mundo sabe disso. Geralmente, quando alguém fala comigo e eu falo, eu sou dermatotricologista, eu faço tricologia médica e cosmética. Eles viram, e alguém vira pra mim e fala, o que é tricologia? Eu já sei que a pessoa não tem problema de cabelo, mas geralmente a pessoa que tem alguma questão capilar, ela me procura, ela me acha. Então, só aí eu já sei se a pessoa tem ou não problema de cabelo, porque quem tem uma queda de cabelo, quem tem uma queda de cabelo crônica, quem tem uma doença cicatricial que perde cabelo e não volta, gente, isso é uma dor gigante. Eu falo que cabelo dói. É que as pessoas que não têm o problema de cabelo nem imaginam isso, mas é uma dor. E você já teve paciente? Eu já tive paciente que falou assim, doutora, olha, hoje a gente não vai focar na parte da pele, eu não vou fazer o laser X para essas manchas da minha pele, por exemplo, para melhorar a textura de pele, porque eu quero fazer investimento no cabelo, que o meu cabelo tá me incomodando muito mais do que essa mancha, do que essa textura de pele. Você tem esse tipo de paciente? Na verdade, eu acabo fazendo essa pergunta pro paciente. Muitas vezes, em dermatologia, eu amo. Eu sou, assim, completamente apaixonada, porque é uma especialidade médica que engloba mais de 3.000 doenças. Então, para quem não sabe, um médico dermatologista especialista, que fez título de especialista, ele teve que aprender 3.000 doenças para ser aprovado no título de especialista e conseguir dar aquele diagnóstico certo para o paciente. E geralmente ele já me procura. Eu estou numa cidade chamada Santos, que fica na Baixada Santista, e acaba que os próprios médicos mandam para mim. Eu recebo muito colega médico, eu recebo muita indicação de médico. É cabelo, manda para mim. É cabelo, manda para mim. É o que eu falei já em alguns outros podcasts. 80% do meu consultório é cabelo. Então o paciente já me procura por cabelo, mas muitas vezes ele chega com queixas de pele e cabelo. E eu sou dermatologista, obviamente, que, né, eu abraço tudo, né? Sim. Eu examino o paciente. Primeira consulta, que é a consulta diagnóstica, eu faço de cabo a rabo. Eu vejo do fio de cabelo ao dedão do pé. E é assim que eu me sinto completa como médica, porque eu preciso entender tudo o que está acontecendo com esse paciente. E aí, muitas vezes, ele tem muitas queixas. Então, eu costumo perguntar para ele
de 0 a 10, quanto que tá te incomodando o cabelo? De 0 a 10, quanto tá te incomodando essa mancha? E aí o paciente vai me dando a nota dele, da dor dele. Aí eu falo, olha, pela tua queixa, eu acho que aqui pra mim faz sentido pra você. Ele fala, faz. Então, vamos começar por aí. Agora, o paciente que tem condição financeira abraça tudo, faz tudo, não tem problema. Mas existem pessoas, gente, vamos falar, a maioria da população brasileira tem um certo limite financeiro. Então, a gente abraça as causas que estão doendo mais. A gente tá falando de saúde. Tem vezes que nós, como médicos, a gente tem que dar prioridade. Falar, olha, independente de você querer tirar, sei lá, essa ruga, aqui tem um câncer de pele. Perfeito. É por aqui que a gente tem que começar. Claro. Então, assim, eu acho que é muita responsabilidade nossa, e quanto mais a gente domina um assunto, mais a gente consegue guiar a prioridade correta para aquele paciente. Perfeito, até que eu já, entre aspas, me meti na consulta de um outro colega, né, que eu tava acompanhando, ia fazer um preenchimento, eu tava ali acompanhando e eu vi aquela pinta suspeita, Sim. sabe? E daí, assim, como médica dermatologista, né, antes de tudo, eu falei assim, que lá me incomodou, eu falei assim, olha, com licença, eu posso dar uma olhadinha nessa sua pinta com o meu dermatoscópio? E daí, né, todas as características de um CBC, de um carcinoma basocelular, e eu falei, olha, isso daqui você precisa ver, você precisa retirar, isso daqui é um câncer de pele, e quanto antes você retirar, né, maior a taxa de cura, enfim, você vai ser curado mais rapidamente, a cicatriz fica menor, porque, né, ele não vai estar crescido e tudo. E daí eu lembro que, lógico, eu pedi licença, né, pro meu colega que ia fazer o procedimento para eu avaliar, né, essa pinta específica. Então, é isso. A nosso lado de médico, dermatologista, não vai embora porque a gente focou na parte da soma, né? Só soma, perfeito. Né? Você trouxe isso, eu já atendi paciente que tinha sido atendido por um profissional não médico, que tinha feito o preenchimento, aquele preenchimento bem tradicionalzinho, e aí, quando o paciente veio me procurar por uma questão, ele tinha um carcinoma basocelular exatamente no local que foi preenchido. Então, assim, eu acho que isso é bem complicado, né? Dependendo... eu falo, medicina é com médico, não adianta, né? Então, quanto mais preparado tiver aquele médico que estiver atendendo aquele paciente, mesmo para fazer a estética, mais benefício ele vai trazer para o paciente. Então, antes, né, primo non nocere, né? Primeiro não lesar. Primeiro você tem que tratar o que é prioridade. Eu acho que ser médico facilita muito isso, né? Ter uma boa formação, ter estudado bastante. Ser médico dermatologista ajuda pra caramba. Então, assim, quanto mais a gente estudar, pra mim ensino evolução vida, constante, né? Estudar pra mim é prazer, né? Sim. Como diria um amigo meu, dá licença que eu me divirto assim. Eu adoro essa frase. Eu amo estudar, gente. Final de semana eu estudo, né? Você também. A gente se reúne pra estudar. Tem grupo de estudo. A cada 15 dias eu me reúno online com um grupo de médicas dermatologistas pra estudar cabelo, porque a gente gosta. Sim. E porque é um valor, né? A evolução constante. Então, assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente transborda. Sim. E mais o nosso paciente tem benefício, né? Eu acho que E é uma coisa incrível, né? Como as pessoas muitas vezes colocam que o couro cabeludo, ele realmente é uma pele diferente, mas ele não deixa de ser uma pele. Sim. Então, a gente pode ter câncer de pele no couro cabeludo? Sim. Pode. A gente pode ter, e tem psoríase no couro cabeludo? Oxe. Sim. Como? Lúpus. Então, várias doenças de pele podem estar presentes no couro cabeludo. Tínia, e assim vai, tricotilomania, doenças psicológicas, psiquiátricas, a gente consegue diagnosticar no couro cabeludo. Muito lindo, né? Eu sou apaixonada. Por isso que eu sempre falo que eu sou uma CSI dos cabelos, que eu sou uma detetive dos cabelos, que através dos cabelos a gente consegue entender o todo do paciente. E é fascinante. Eu sempre gostei de Sherlock Holmes, então isso é algo também, essa investigação sentido, né? Faz muito sentido. E, na verdade, foi até por isso que eu gostei de dermatologia. Porque eu olhava, assim, eu tive uma aula que me encantou na parte de dermatologia, e eu trago isso, né, até hoje, de uma lesão de pele, como você muitas vezes consegue diagnosticar uma doença sistêmica. Que lindo. E você fala assim, nossa, mas essa pinta, essa lesão aqui, essa mácula, né, essa mancha, isso daqui pode significar... Isso, né? Uma coisa muito maior, uma coisa sistêmica. Então, isso pra mim me encantou, né? E isso com a tricoscopia, então, mais ainda. Então, você trouxe uma questão que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção. O médico dermatologista, que é aquilo que eu falei,
que está preparado para trabalhar com mais de 3.000 doenças, ele está muito acostumado a muitas vezes, a gente tem memória fotográfica, Sim. eu preciso ver, eu aprendo vendo, eu sou dessas que fala assim, olha aqui o que eu estou falando, olha o que eu estou falando. Para mim isso faz muito sentido com o meu nível, com o meu jeito de aprendizado. Sim. E faz sentido com ser dermatologista. Então o médico dermatologista, muitas vezes, quando o paciente entra na sala, a gente já fez o diagnóstico. Sim. E, ok, isso serve muito para doença de pele, e aí isso me fez reaprender completamente a dermatologia pelos cabelos, porque cabelo não dá para a gente fazer o diagnóstico só com o paciente entrando na sala. A gente precisa entender, a anamnese é ouro, né? É ouro em pó do paciente, então o estilo de vida dele, o que ele come, se ele bebe água, se ele tem doença subjacente, se ele toma remédio. É um universo tão maior. Eu falo sempre que cabelo é a ponta de um iceberg. Tô com queda de cabelo, ok. O que você come, se você dorme, como é que tá teu grau de estresse. São tantas, tá tomando caneta emagrecedora, não tá usando caneta emagrecedora. O universo é tão gigante que a gente, muitas vezes, no meu caso, eu tive que rever a forma de eu fazer medicina. Sim. E foi lindo, porque eu gosto muito mais, eu acho legal isso, eu olhar para hoje com orgulho de quem eu tô me tornando como médica. Eu acho que hoje eu sou melhor que ontem e eu quero que amanhã eu seja melhor que hoje. Isso para mim também a evolução constante faz muito sentido, é valor para mim. E eu acho que a tricologia, assim, do fundo do meu coração, faz com que uma tricologia bem feita, ela faz com que nós nos tornemos médicos cada vez melhores. Você concorda, Lari? Sem dúvida, eu lembro quando eu estava na Dermato e lá nos ambulatórios são várias salas, né, e tem o corredor no meio, o professor vai checando, né, as salas que você vai atender. Isso muitas vezes. E eu lembro que tinha alguns professores meus que eu achava, assim, incrível, e isso desde a graduação, né, até a parte da residência, que eles passavam no corredor, assim, da porta, ele falava, o diagnóstico é tal. Passava na porta, nem entrava. Eu falava assim, gente, isso é incrível. Mas isso pra cabelo não é real. Até mesmo, você fala assim, não, eu tenho certeza que é uma alopecia androgenética, tal. Pode ser uma FAPD. Que você tá comendo bola. E você só vai saber isso com a tricoscopia e com a punch certa, com a biópsia certa. Então, às vezes, você pode até falar assim, eu tenho certeza, mas mimetiza. Eu já peguei vários diagnósticos de areata que vieram de terceiros, né? E era frontal fibrosante atípica. Então, assim, tem, né? Tem detalhes ali, né, subliminares, que quanto mais você estuda, mais você realmente entende. E eu acho que o universo da tricologia só sei que nada sei no começo, e depois você começa a falar, opa, eu acho que eu sei um pouco, e eu acho que nunca a gente vai saber tudo, porque é o que você falou, é uma ciência em desenvolvimento. Sim. E você tem que mergulhar, eu falo que você tem que realmente mergulhar no universo do cabelo, e esse mergulho, ele é feito através da tricoscopia. Eu não consigo hoje, eu falo que assim, eu tenho o meu computador, eu tenho o meu celular, mas meu bem mais precioso é o meu dermatoscópio. Porque o celular, né, enfim, eu pego os dados, tudo, agora sem o meu tricoscópio. Gente, eu tenho tricoscópio, quando ele cai, eu choro, assim, choro mesmo, porque não pode, aquilo lá pra mim é ouro, e eu tenho mais 2 outros aparelhos que, além de tricoscópio, de dermatoscópio, tricoscópio, ele também padroniza, tira foto, então eu falo, meu Deus do céu, eu não vivo sem. E eu sou dessas que ponho em 3 sistemas diferentes, ainda jogo no Google Fotos, que é para não perder nada. Gente, eu já passei por perder fotos e dá vontade de chorar. Você perder foto de paciente, meu Deus, não existe mais isso. Com esse negócio de nuvem, eu ponho em várias nuvens, vários negócios diferentes pra gente não perder. Isso com certeza. É o que a gente falou desde o começo, mostrar para o paciente, né, a evolução dele, porque quem se olha todo dia, muitas vezes não consegue ver. E a gente tá falando de fio de cabelo. Então, a padronização de fotos faz sentido, ter isso guardado, fazer o lado a lado, é tudo um quebra-cabeças que a gente vai encaixando para o médico e para o paciente, né? Até, Fabi, é engraçado você falar sobre isso. Teve uma paciente que ela tinha uma alopécia de tração.
E eu diagnostiquei uma alopecia de tração, peguei o dermatoscópio, né? E ela falou assim, não, porque eu não prendo o cabelo tão mas dá perto. pra gente ver assim. Aí eu olhei e falei assim, não, mas é isso. Daí eu peguei, tirei a foto tricoscópica, vi o haircast, né? E mostrei pra ela o haircast e expliquei pra ela o que era um haircast. Ela falou assim, nossa, tá assim? Falei, pois é. Então, eu lembro que na outra consulta ela falou assim, não, olha, eu percebi que realmente é algo inconsciente. Até teve um outro também, que ele faz uma tricotilomania. E assim, tava com uma rarefação. A gente vê, tricoscopia, não tem que discutir, a gente sabe. É isso, por isso que a gente precisa entender de tricoscopia, né? Então tinha uma área de rarefação ali localizada, aí eu olhei e falei assim, isso aqui é tricotilomania. Aí o paciente, né, principalmente paciente de tricotilomania, não, porque eu não fico. Falei assim, às vezes inconsciente, percebe na hora que você estiver numa prova, que ele tava numa concentração maior, como que é na hora que você tá estudando, na hora que você tá fazendo uma prova. E aí ele voltou depois de um mês e falou assim, você tinha razão. Comecei a perceber que eu vinha com a mão. Eu falei assim, porque às vezes é tão automático que a pessoa não tem consciência. A paciente não tem paciência, né? Não tem consciência disso. Então, eu achei tão interessante, porque é isso, pra mim eu não tinha dúvida do diagnóstico. Não só por conta da característica da lesão, mas pela tricoscopia. Tinha achados tricoscópicos que me faziam falar que era uma tricotilomania. Então, você ter essa arma diagnóstica para falar para o seu paciente, perfeito. E daí depois ele foi conscientizado disso e alterou o jeito que ele estava fazendo. Falei assim, olha, não é fácil, né? Porque é algo que está intrínseco seu. Mas assim, coloca alguma coisa na sua mão, sabe, ou no cabelo, que daí na hora que eu colocar, falar assim, putz, tem um negócio diferente aqui pra você lembrar, pra tirar a mão ali. É muito interessante, né, Fabi? Em física quântica, a gente fala que a consciência é a base de tudo. E quando a gente vai... eu estudo física quântica, eu sempre que posso eu trago. Quando você traz pra consciência qualquer questão que a gente tem, porque a gente tem muita coisa no subconsciente, no inconsciente. Então, quando a gente traz para a consciência, é metade do caminho para a cura. Então, assim, a tricoscopia faz com que a gente tenha certeza de um diagnóstico e a gente pode mostrar para o paciente algo que ele não tinha consciência. A partir do momento que ele passa a ter consciência, ele tem óbvio que tem coisa que é difícil, gente, a gente entende, imagina como médico, quem somos nós, né, a gente sabe muito bem do grau de dificuldade para algumas pessoas, mas trouxe para a consciência já é um caminho, já é um abismo transcorrido, né, a pessoa tem a consciência, e isso é lindo, e é o que eu falo, detetives, somos detetives, e é lindo isso, porque realmente o fio de cabelo traz um universo incrível pra gente. Até que eu acho muito interessante que quando você tá fazendo um tratamento, tudo do paciente, cabelo ele demora, tá, gente? Então assim, cabelo demora. Tem que ter paciência, não tem jeito. Eu falo pros pacientes, não adianta. Falo que o paciente tem que ter paciência. Tem que ser paciente, tem que ser paciente de fato. E é muito interessante quando, né, depois de 3 meses, por exemplo, com uma alopecia, né, androgenética, e você já começa a ver ali algumas pequenas alterações de aumento de espessura e tudo, e você mostra isso pro paciente, ele fica até mais animado e fica mais aderente ao tratamento. Ao mesmo tempo, por exemplo, com uma areata, você olha e fala assim, ainda tá tendo, né, você tá tratando tudo, você fala assim, putz, ainda tá tendo sinais de atividade aqui nessa tricoscopia. Então, com esses sinais de atividade, vou ter que aumentar a potência do meu tratamento, ou já não tem mais sinal de atividade, eu posso dar um step down, né? Então, olha como isso, né, isso traz muita clareza para o paciente. O paciente também, ele entende muito melhor quando você traz dados objetivos, ele fica muito mais aderente ao tratamento. Inclusive, tem pacientes de frontal que a gente tá indo super bem, parece que tá indo bem, tá, quando você vai olhar tem black dot, você fala, ai meu Deus, ainda tá em atividade. Então você sustenta o tratamento por mais tempo. Dá segurança, é o que você falou. E quando a gente tem embasamento, o paciente tem segurança na gente e faz, né, abraça a causa, entende o porquê das coisas. O adulto, ele entende muito se você explicar. Então, você dando uma explicação, não estou fazendo porque eu quero fazer, eu estou fazendo porque você, na tricoscopia, ainda apresenta a atividade da sua doença e a ideia, ou então estou reduzindo porque na tricoscopia. Então, a tricoscopia, eu falo que é a luz, né?
É a luz. A gente ilumina uma coisa que estava no escuro até pouco tempo atrás, né? Se a gente for pensar de 2010 para cá, que surgiu a tricoscopia, a gente vivia com um véu. Então, cabelo era assim, tá caindo? Tá coçando? Deixa eu olhar com a mão e com o olho. Não, desculpa, não existe mais isso. Existe, óbvio, que você vai ver macroscopicamente o que está acontecendo, mas microscopicamente é outro planeta. É outro planeta. E é claro, né, não que a gente não vá fazer alguns exames de sangue, porque existem sim algumas doenças de cabelo que a gente vai ter um acompanhamento, enfim. Tem algumas doenças sistêmicas que atingem os cabelos e que a gente vai precisar desse acompanhamento e tudo. Mas eu falo que o nosso norte é a tricoscopia. Por exemplo, guiado ou não pela biópsia. Perfeito. A biópsia acompanhando ou não, né? Porque assim, a biópsia na verdade é ali pra você fazer o diagnóstico, né? Mas pra você acompanhar a evolução, aí é a tricoscopia. Porque eu falo que a mesma coisa quando tem alguma alteração de tireoide, que a gente fica olhando o TSH, né? Pra ver como é que tá, pra ajustar a dosagem. Pra gente é a tricoscopia. A tricoscopia é o nosso norte, é o nosso exame. E que bom, né, que o paciente não tem que ir lá e tirar sangue toda vez, é incrível, né? É incrível porque você tem ali, e é uma ferramenta que eu acredito que a IA ainda vai demorar pra chegar, né? Mas eu vou te falar uma coisa, mesmo chegando, um médico que entende o que a IA tá falando com você. Eu acho que a gente tem que olhar a IA como uma ajuda. Uma ajuda, com certeza. Entendeu? Ela nunca vai... Eu não acho que ela vai substituir, eu acho que a gente é que não pode parar no tempo. Perfeito. Então a gente tem que ir acompanhando o que tá... É uma realidade, já existe. Eu posso olhar como, é um inimigo meu, não quero que vai pegar meu lugar. Não, imagina, gente. O que eu posso fazer pra usar isso a meu favor e a favor do paciente? Eu penso muito assim. Então, até que a gente fala um pouquinho, né? A gente tem uma plataforma com IA que a gente aborda no curso. Porque como que ele pode nos ajudar, sim, né? Essa é a ideia. Mas é isso. Somar forças. Se você tirar a foto no lugar errado, a IA não vai conseguir, né? Então, não vai conseguir te ajudar, né? Então você precisa saber o básico, você precisa saber o que você analisa naquelas fotos. Porque a IA vai ser um braço pra te ajudar, mas tempo, né? Você ganha tempo, perfeito. Eu acho que otimiza, mas assim... Não se substitui. Não, a IA não consegue ser analógica, vamos falar isso. Então assim, e a IA, ela é alimentada por conhecimentos do ser humano. Ela não aprende sozinha, ela aprende com a gente. Mas vai evoluir, não sei. Eu sei que até o presente momento, perfeito, ela aprende com o nosso conhecimento. Ela é uma compilação de todo o conhecimento humano. E ela é rápida. Então, o que a gente pode fazer para pegar ela a nosso favor? É aprender a usá-la a nosso favor. E ganhar tempo, ganhar otimização de outras questões, porque tempo eu acho que também é algo bem importante na vida, né? Não, sem dúvida. É isso, a gente precisa saber fazer para conseguir colocar numa IA e saber nessa IA trazer o que ela tá falando. Então pra gente traduzir, né? Traduzir. E pra gente ver se realmente é isso, e né? Corrigir, se ela tá falando porque tem certo. vezes que a IA não tá falando a coisa certa. A verdade é essa, não é Deus. A IA ainda tá engatinhando, tudo bem que engatinha rápido, tá lá longe, mas assim, do ponto de vista médico e até linguístico, tem bastante erro ainda, né? E então temos que pôr muito nosso conhecimento ainda dentro dela para que ela possa evoluir. O ser humano, gente, ele é insubstituível. Por mais que algumas profissões vão morrer, ok, mas o ser humano sempre é insubstituível. E aí, puxando o gancho do tempo, eu quero convidar os médicos a ganharem tempo, fazendo um curso imersivo de tricologia, de tricoscopia e biópsia, porque assim eles vão ganhar tempo. A gente está pegando conhecimento de muitos anos, né, Larissa? Muitos anos, muito estudo, e trazendo num curso presencial de um dia, onde a gente vai pegar o médico pela mão, né, Lari? Com certeza. A gente pensou nessa estrutura de tudo o que o médico precisa para fazer uma boa tricoscopia, para padronizar essas fotos, quais são as máquinas, né, que ele pode utilizar, porque essa é uma dúvida muito frequente. Né? Tem muita tecnologia, o que funciona, o que não funciona. Como que eu uso, né, porque o que eu vejo de médicos, né, que compram várias tecnologias e fica estacionado porque não sabe usar, né? Então, a gente vai pegar desde das fotos, da padronização,
da risca, de quais os equipamentos, como que você vai fazer a análise, o que você está enxergando, a partir do que você está enxergando, o que você vai ter de diagnóstico possíveis, como que você vai fazer a biópsia, enfim, a gente pensou aí num curso bem completo, né, Fabi, pra gente realmente fazer com que esse médico saia do curso tranquilo, do tipo, posso, na segunda-feira, porque é de sábado, né? O curso. Na segunda-feira, eu já tô diferente, eu já posso fazer diagnóstico mais assertivo, eu posso tratar meu paciente melhor. Perfeito. Então eu quero que você faça o convite do curso para os médicos que estão assistindo a gente, Lari. Se isso tudo fez sentido para você, esse universo dos cabelos faz sentido para você, e você quer se aprofundar e trazer diagnósticos mais precisos e acompanhamento desses diagnósticos de uma forma bem assertiva, eu te convido para o nosso curso de tricoscopia e biópsia, que vai acontecer em Santos no dia 17 de janeiro de 2026. Um dia inteiro, imersivo, realmente, onde a gente vai pegar na sua mão para que você saia tranquilo para começar já na segunda-feira uma diferença no seu consultório. Eu quero também te fazer esse convite. Eu vou estender para mim também. Eu, Fabiana Dário e doutora Larissa Fonseca criamos um curso maravilhoso para você que é médico, para você que é médica e quer se aprofundar no universo de cabelos. É o curso de tricoscopia e biópsia guiada por tricoscopia, exclusivo para médicos, 17 de janeiro, sábado, em Santos, no Elbor Office, da Conselheiro Nébias. Clica na bio, se inscreve, você vai adorar e quem vai ganhar mais é o seu paciente. Vem com a gente.